E espero que todas as comunidades se esforcem por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária que não pode deixar as coisas como estão. Neste momento, não nos serve uma simples administração. Constituamo-nos em estado permanente de missão em todas as regiões da Terra. A Igreja de Lisboa, para 2014-2015, que estamos a concluir, 2015-2016 e ainda até para 2016-2017, é a Evangelii Gaudium do Papa Francisco. As palavras do Papa Francisco impulsionaram no Patriarcado de Lisboa a realização de um sínodo diocesano. A este desafio juntou-se a celebração dos 3 séculos da qualificação patriarcal de Lisboa em 2016. Entre setembro de 2014 e março de 2016, mais de 20.000 leigos e consagrados em mais de 1.000 grupos sinodais espalhados por toda a diocese reuniram-se sob o lema "O sonho missionário de chegar a todos". Esta foi uma tarefa de todos. Corresponderemos deste modo à determinação insistente do Papa Francisco, que a exortação apostólica Evangelii Gaudium a expressa com tanta clareza e encargo. O sínodo reunir-se-á, querendo Deus, no final de 2016. Terá a composição prevista no Código e dele sairão indicações para reforçar o empenho missionário de toda a vida diocesana, no sentido que a missão ganhou, nos últimos tempos, mais sociocultural do que geográfico. A reflexão será acompanhada pela oração intensa e o reforço ou ensaio de modos e de meios de projeção missionária de cada comunidade, paróquias, institutos, famílias e todas as formas agregativas da vida cristã, local a local, ambiente a ambiente, processo a processo. Em cada etapa, os grupos sinodais rezaram, refletiram e ensaiaram experiências de missão que concretizassem o apelo missionário do Papa Francisco. Ao longo de toda a caminhada, foi consensual a necessidade de um primeiro anúncio a ser feito nas paróquias em cada circunstância ou realidade. Entre setembro e dezembro de 2014, a síntese de respostas ao Guião 1 teve como tema a transformação missionária da Igreja e apontou a mundanidade como forte presença na vida dos batizados. Da reflexão ficaram 2 interrogações: como transpor a mensagem de Cristo para os dias de hoje e como fazer das igrejas espaços de verdadeiro acolhimento. Os guiões de leitura foram trabalhados de um modo geral por todas as comunidades da paróquia, comunidades, movimentos. A nossa paróquia é rica na diversidade dos grupos, dos movimentos, focolares, Caminho Neocatecumenal, o MEV, e tudo isso viu-se que em todas elas, não só nas comunidades e nos movimentos, que se trabalhou os guiões de trabalho que eram facultados aqui na paróquia. E vimos que, de facto, houve uma grande adesão, por assim dizer, de todas as pessoas e que trabalhavam ativamente, e muitos deles, muitos grupos até que se criaram, nomeadamente grupos de comunidades dos lugares que pertenciam à paróquia, que não existiam. Portanto, e isso foi bom, já um fruto de que os trabalhos estavam
a começar de uma forma positiva e a ser bem recebida. No primeiro trimestre de 2015, os grupos identificaram na sociedade uma crise cultural do valor da família e a dificuldade de muitos em apresentarem-se como cristãos. Neste Guião 2, sob o tema Na crise do compromisso comunitário, surgiu um apelo para mais tempos de oração, horários mais adequados para as missas diárias e a criação de uma consciência de que só na Igreja é possível encontrar uma espiritualidade ousada e que liberta. Na paróquia verificou-se uma coesão da comunidade. Quando fazemos as 24 horas de adoração para o Senhor aqui na Igreja, em que cada grupo, movimento ou lugar tem uma hora de responsabilidade de adoração ao Santíssimo, verifica-se que a Igreja, em certas horas do dia, está cheia. Ou seja, as pessoas não ficam restritas apenas à hora que lhe compete para estar naquele momento, mas as pessoas participam. As pessoas, sejam elas de grupos ou movimentos. Verifica-se que realmente houve coesão do povo, nesse sentido. A reflexão que surgiu com a leitura do Guião 3 sobre o anúncio do Evangelho identificou falta de coragem no seu anúncio e até alguma relutância na aceitação dos princípios doutrinais da Igreja. Neste trimestre, pediu-se uma organização paroquial que não seja tão centrada no pároco e um cuidado redobrado na preparação das homilias e da liturgia bem celebrada. As pessoas não se cingiram só às suas comunidades para trabalhar ou ao seu grupo, começaram por ir também fazer uma partilha com a comunidade que estava ao lado. E isso fez com que a paróquia também se unisse muito mais. Juntou-se realmente para um fim comum, para trabalhar e para aprofundar e para perceber realmente que é preciso às vezes nós nos desinstalarmos da nossa realidade, de onde estamos acomodados, e partirmos e irmos ao encontro dos outros, até mesmo daqueles que normalmente nem estavam nestas andanças e nestas vivências, não é? E que acabaram por também vir e fazer uma experiência do que é realmente viver em comunidade. No final de 2015, o Guião 4 abordou a dimensão social da evangelização. Ainda longe de se perspectivar a crise que veio a surgir como consequência da pandemia, os grupos sinodais constatavam que a eficácia da caridade é maior quando esta decorre do encontro com Cristo. Neste sentido, ficou o desafio de ligar a liturgia com a prática da caridade, cada vez mais presente como testemunho de vida. Iniciativas que surgissem dos trabalhos houve, nomeadamente a procura ou a pesquisa no diagnóstico de carências sociais. Isto na sequência dos trabalhos e das propostas feitas nos guiões portanto, sendo uma paróquia em que se verifica alguma carência social e também aqui o trabalho social tem um grande impacto e tendencialmente a preocupação ficou vocacionada para este sentido, da carência social, e iniciou-se a pesquisa de trabalho neste âmbito social, da caridade, mais na procura de situações de carência, sejam elas de cariz financeiro, familiar, de empregabilidade, por isso, todo esse cuidado de pesquisa nos grupos dos movimentos ou mesmo nos lugares que pertencem aqui à paróquia. O mês de março de 2016 marcou o final do tempo de reflexão que antecedeu a Assembleia Sinodal. Neste último trimestre, os participantes refletiram sobre o tema Evangelizadores com Espírito e reconheceram ser difícil identificar algumas ações na Igreja como ações do Espírito Santo. Com a leitura do Guião 5, identificou-se também a pluralidade dos vários carismas existentes na Igreja como parte de um mesmo corpo. Neste tempo,
Apontou-se também a oração como o lugar para encontrar caminhos de evangelização a seguir e ficou a certeza de que a missão deve estar presente em todos os momentos da vida de um cristão. Para além das conclusões das reflexões, os grupos foram também desafiados a realizarem ensaios na busca por novas formas de concretizar o apelo do Papa Francisco e, assim, chegar a todos. Esse ensaio específico surge já pelo apelo do Santo Padre, que era irmos às periferias. E muitas vezes as periferias não estão longe, estão se calhar mais perto daquilo que a gente julga. No caso de até na nossa própria casa, porque não? Pessoas que são isoladas, mas nós começamos, Carlos e Filomena, foi precisamente o tal envolvermos na ida às periferias com as ditas igrejas domésticas, ou seja, convidarmos casais para a nossa casa, num cipro-lanche, em que os convidávamos, pessoas que não eram assíduas à igreja, mas que sabíamos que eram cristãs, eram casadas pela igreja e que estavam um pouco afastadas. Portanto, nós fizemos um lanchinho em nossa casa, uma reuniãozinha, uma tertúlia. Começou por uma conversa ambiente, portanto, trivial, das nossas vidas domésticas, até profissionais, até introduzirmos para aquilo que nos trazia, ou que nos levámos lá, que era a palavra de Deus, onde se conversou, onde nós transmitimos o nosso testemunho esse que vinha também recente da perda de um filho, e como nós ultrapassamos com a nossa fé, com a nossa vivência de fé que nós temos para ultrapassar esta mágoa. Estávamos habituados a viver a fé na nossa intimidade, na intimidade do casal, na intimidade da família, e lançarmos para os outros era sair muito de nós, pronto. E o que fizemos foi, escolhemos ou convidámos amigos nossos, grandes amigos, mas com quem nós nunca tínhamos falado de fé. E não foi um encontro fácil, muito embora nós fôssemos íntimos ou conhecêssemos já há muitos anos, não foi um encontro fácil porque foi falar de assuntos da nossa intimidade, da fé, falar da nossa necessidade de Deus, não é? Falar de quão bom é vir à igreja e participar do movimento e beber da fé nossa e dos outros. E como nós, casal, que tínhamos vindo da dor, do sofrimento, e podemos ser felizes, porque tendo Deus na nossa vida, nós temos fé para continuar a caminhar. E é nesse sentido que nós também queríamos transmitir às pessoas. Somos um casal que já vive há muitos anos na paróquia, de certo modo somos conhecidos, mas através do nosso exemplo, demonstrar às pessoas que na dor podemos ser felizes e podemos também ter aquela força para caminhar, o que leva muitas pessoas que não têm fé a ficarem pelo caminho, ou a voltarem-se contra Deus. E nós queremos demonstrar às pessoas que somos pessoas de fé e temos força para continuar. De há 5 anos para cá, crescemos muito em família, não é? Somos muito mais assíduos da paróquia, temos muito mais à vontade para falar de Deus, de rezar, mesmo com pessoas que nós sabemos que não são crentes e que partilham connosco problemas, nós dizemos: se não posso fazer nada por ti, mas posso rezar. E não há nada melhor que tudo isto a florescer e as pessoas a envolverem-se cada vez mais. Inclusivamente a própria comunidade nos está sempre a perguntar quando é que vão receber novamente a imagem, quando é que se vamos ter as visitas pascais, que é um bocado desagradável desta vez por causa da pandemia que estamos a atravessar e das restrições que temos. As pessoas próprias, elas querem e procuram, já não é nós ativos irmos ao encontro delas, mas elas virem ao nosso encontro. Isso é gratificante. Obviamente para essas pessoas, para esses nossos convidados,
foi bastante positivo, mas acho que nós também desfrutamos, e para nós, família, acho que foi bastante importante, lá está, abrir-nos também à sociedade, digamos assim, à comunidade, para este tipo de iniciativa. De um modo ou do outro, por insistência das 18 vigararias, pela participação de institutos religiosos e seculares, até por iniciativas, estou-me a lembrar do Escutar a Cidade, que foi uma iniciativa que ocorreu aqui em Lisboa, ali no Espaço Roma, e onde centenas de pessoas tiveram a ocasião de participar em vários momentos de avaliação das coisas, como estão e como deviam estar. Não é? A impressão que eu tenho é que, efetivamente, durante esses trimestres, muita coisa aconteceu no sentido de olhar para a cidade e olhar para a Diocese com os olhos que a Evangelho e Gáudio reforçou. É a impressão que eu tenho. Eu vos vou enviar a proclamar e de anunciar, mas não temais, o mundo inteiro vós ireis trazer a mim, a mim. Eu vos vou enviar a proclamar e de anunciar, mas não temais, o mundo inteiro vós ireis trazer a mim, a mim. A messe de meu Pai vai precisar de vós, sereis as suas mãos, sereis a sua voz, jamais estareis sós, pois tudo atrairá a mim. O sino vem-nos relembrar que todos os dias somos chamados e enviados a anunciar aos outros a alegria de sermos olhados e procurados por Deus. O principal contributo que o Sino Diocesano de Lisboa nos deu a todos foi avivar aquilo que cantámos no refrão do respectivo hino. É o sonho missionário de chegar a toda a gente, longe ou perto, necessário é mostrar Cristo presente. Cristo presente em cada comunidade cristã como seu corpo eclesial e Cristo presente aí para chegar a todos. Àqueles que nunca ouviram falar dele, àqueles que precisam de reavivar a sua lembrança, àqueles que precisam de pôr ainda mais em prática, para si e para os outros, a esperança do Evangelho. O Sino Diocesano ajuda-nos a ter um olhar mais atento e mais concreto para os outros que nos rodeiam. Concluídos os 5 trimestres de preparação, a Comissão do Sínodo Diocesano 2016 reuniu todos os contributos num documento de trabalho que serviu de suporte ao trabalho dos membros que estiveram presentes na Assembleia Sinodal. Esse documento foi entregue na missa de abertura do Sínodo Diocesano, na Sé, no dia 27 de novembro de 2016. O grande desafio foi compilar, de facto, o volume de respostas que nos foram chegando, foram muitas, porque nós tivemos, sei lá, em média, cerca de 1000 grupos sinodais e as respostas eram também respostas abertas, não é? Portanto, havia a possibilidade de se escrever aquilo que se quisesse, não é? Portanto, não era um inquérito fechado. Mas foi muito bom termos aqui a ajuda do seminário dos seminaristas dos Olivais e, no fundo, dividimos as respostas pelos vários seminaristas e depois, a partir de uma grelha de leitura, de interpretação e de síntese, então eles foram-nos fazendo um resumo das respostas. E, portanto, com base nessas respostas, nessa síntese, é que depois fizemos o documento de trabalho. Somos
sede de renovação, uma conversão a partir do Evangelho. Depois, um segundo tópico que se foi sentindo também o desejo da sinodalidade, portanto, um caminho sinodal, as próprias comunidades com este querer se reorganizar no sentido de maior comunhão. Nós estávamos também na senda do sínodo da família e por isso também isso foi notando muito um desejo que a família estivesse mais no centro da ação pastoral da Igreja e, por outro lado, também que as próprias estruturas comunitárias fossem cada vez mais ambientes familiares, não é? Ambientes de comunhão, não tanto setorizados, uma pastoral setorizada, mas uma pastoral mais familiar. Não é? Um outro tópico que foi também muito sublinhado é a importância da pastoral juvenil e apareceu também nas respostas e também nos desafios, as boas práticas que estavam e que estão a acontecer na pastoral universitária, a questão da missão país, também os campos de férias católicos que vão acontecendo, ou seja, no fundo aqui a pastoral juvenil foi um dos tópicos também da ação, da evangelização e que bom que é que agora podemos ter as Jornadas Mulheres da Juventude, porque já se sentia também este pulsar da juventude. Depois, por último, a questão também do acolhimento, ter comunidades acolhedoras, quer a nível de estruturas físicas de acolhimento, quer também no próprio rosto das comunidades cristãs, um rosto mais acolhedor para que quem chega de fora se sinta integrado e acolhido. Caríssimos amigos, muito boa noite a todos, neste início propriamente dito dos trabalhos sinodais. A Assembleia Sinodal decorreu entre 30 de novembro e 4 de dezembro de 2016 no Centro Diocesano de Espiritualidade, no Turcifal. Foi constituída por 137 membros, entre bispos, padres, diáconos, religiosos e leigos. E nós gostámos muito, porque havia o sentido, a vontade de construir em comum e com honestidade, com simplicidade. Portanto, foi um ambiente muito fraterno. Essa parte é a parte que a gente nunca esquece, que é a parte do sentimento de estar bem em conjunto e a trabalhar. Eu diria, para além daquilo que disse o Jorge, que de facto houve um espírito de comunhão. Eu acho que também houve um espírito de abertura no sentido de procurar conhecer realidades que são diferentes daquelas que vivemos no dia-a-dia e até realidades que são diferentes de uma vida de quem está, por exemplo, no centro da cidade, que tem uma vivência de fé diferente de quem está em lugares, se calhar, um bocadinho mais rurais ou um bocadinho mais pequenos. E depois também, para mim, também foi muito um desafio, ou seja, acho que todos, nós somos sempre nós e as nossas circunstâncias, não é? Portanto, todos partimos de realidades um bocadinho diferentes no caminho de fé, nas experiências de fé, estamos todos marcados ou pela vivência da nossa paróquia ou dos movimentos onde estamos e, portanto, também um desafio a poder compreender o outro desde a realidade onde ele vem, desde o caminho onde ele... o caminho que ele faz e desde a sua experiência de fé, não é? Foram dias muito cheios em todos os aspectos, muito cheios de atividade, muito cheios de convívio e muito cheios de um ambiente que se criou muito espiritual, no sentido forte do termo, não é? É que nos sentíamos como que abrangidos por algo que perpassava de uns para os outros e que nos fazia olhar de outra maneira a vida da Diocese, das suas comunidades, e esse ambiente ficou, porque é muito habitual, quando encontro pessoas que participaram na Assembleia Sinodal, trazerem isto mesmo ao de cima. Foram dias muito especiais. Foi um ambiente de Pentecostes, não é? Porque foi muito belo termos ali 140 pessoas e, portanto, representantes de toda a Diocese, padres, bispos, religiosos, os membros de movimentos, institutos escolares, colégios, leigos, famílias. No fundo, termos ali uma experiência de comunhão, não é? Ao longo de 4 dias, depois através de momentos de oração, de liturgia, de trabalhos de grupos,
Foi uma experiência eclesial como nunca tinha tido assim tão intensa, não é? Durante 4 dias vivemos ali uma vida comunitária e com uma visibilidade da Igreja Corpo de Cristo e povo de Deus. Acho que se viveu um ambiente de muita comunhão. Foram dias muito bonitos em que se partilharam as refeições, as orações e os trabalhos em grupo, e em que bispos, padres, leigos, diáconos, todos acabaram por refletir sobre aquilo que eram preocupações sobre o futuro da Igreja, sem haver questões de hierarquia, de haver medos de falar. Foi quase como um encontro familiar em que todos tentámos pensar como progredir, como fazer um caminho em conjunto para uma Igreja mais em saída e tentar encontrar em comunhão essa capacidade de, pela nossa corresponsabilidade, procurar um caminho melhor. A reflexão e discussão dos pontos propostos ao longo de 5 dias resultou na aprovação dos 70 pontos que compõem a Constituição Sinodal de Lisboa. A Constituição Sinodal tem 3 partes, não é? Acho que vale a pena fazer referência a isso. Uma primeira é o olhar a realidade, por isso creio que esta parte de nos deixarmos interpelar pela realidade, através de todos aqueles contributos que nos chegaram do Sínodo, e por isso eu destaco isso em primeiro lugar, não é? Ou seja, uma Igreja que parte a partir de um olhar para deixar-se interpelar pela realidade, pois o Espírito aí fala e a partir daí também nos desafia. Depois destaco também a segunda parte, não é? A Constituição é feita em 3 grandes blocos, no ver, o julgar e o agir, portanto o olhar à realidade, e destaco o segundo, porque no fundo vai basear-se também na alegria do Evangelho, naquela questão dos critérios da evangelização. Quanto à última parte, no agir, no fundo há ali 4 grandes grupos, não é? A partir também daquilo que são a missão de Cristo, o mundo profético, sacerdotal, real, e a quarta parte da Constituição tem, a terceira parte da Constituição, aliás, tem 4 partes. Parte profética, ou seja, no fundo, tudo isto brota do encontro com Cristo, Cristo que é a palavra encarnada, e que o desafio a que as comunidades se abrissem mais à palavra de Deus. Aliás, depois foi o primeiro ano da recessão. Uma segunda parte, a liturgia, ou seja, o desafio também, um agir a partir de uma espiritualidade que nos lança, e nesse sentido também a liturgia como lugar de encontro. No fundo é isso que eu destaco, que foi aquilo que depois escolhemos também para ser o segundo ano de recessão. E a terceira parte, este desafio que o Papa nos lançava, portanto, é o desafio da caridade, de irmos ao encontro de todas as periferias. E por último, a quarta parte, e também muito interessante, que volta a pegar no critério da unidade, que é esta questão de evangelizarmos como comunidades, não é? E, portanto, aqui também o desafio de revitalizarmos as estruturas de coordenação pastoral, os conselhos pastorais paroquiais, e ao mesmo tempo também este trabalho com outras realidades paroquiais, movimentos, ou seja, de facto neste caminho evangelizador temos que ser um todo, não é? Evangelizarmos como um todo, não cada um por si, mas num caminho de unidade. A Constituição Sinodal foi apresentada no dia 8 de dezembro de 2016, na solenidade da Imaculada Conceição. Os 3 anos pastorais que se seguiram foram o tempo da recepção ativa do documento, em cada um dos seus 70 números. Sempre sob um objetivo transversal para o triênio: fazer da Igreja uma rede de relações fraternas. No ano pastoral 2017-2018, a Igreja em Lisboa deu a primazia à palavra com o lema "Fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé". Muitas pessoas partilhavam a riqueza que foi a partir do guia de leitura, que é uma seleção de vários pontos da Verbum Domini. As pessoas têm se sentido impelidas a ir ao próprio texto, ir ao próprio documento e ler o documento completo e não apenas
um guia de leitura que muitas vezes já é um texto muito preparado na ótica do utilizador, digamos assim, mas a irem descobrir o próprio texto e aqui a descobrirem elementos importantes para a sua formação bíblica e para compreender como a palavra de Deus tem um papel muito importante e um papel crucial para a vivência da nossa fé cristã. Foram muito interessantes as iniciativas, e muitas delas ficaram, da Lectio Divina, portanto, de grupos que se passaram a dedicar mais, além de outros que já existiam e que reforçaram isso, à leitura conjunta da palavra de Deus, depois à meditação sobre essa palavra, a oração sobre essa palavra, depois a traduzir na prática isso mesmo que a palavra induzia. Isso foi muito interessante. Entre 2018 e 2019, a dinâmica pastoral da Diocese centrou-se no lema Viver a liturgia como lugar de encontro. Este ano dedicado à liturgia foi de facto um ano que mobilizou muito as comunidades cristãs e toda a Diocese. Nós sentimos uma participação muito viva na proposta que foi feita de percorrer toda a Diocese em encontros de formação vicariais, e não foi um encontro por vigararia, a proposta era de 5 encontros e de facto foi um pouco variável conforme as diferentes realidades diocesanas, as regiões pastorais, mas de um modo geral a participação foi muito viva. Por fim, entre 2019 e 2021, a caridade ocupou o centro da ação pastoral no Patriarcado de Lisboa. Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias foi o lema que, devido à pandemia, se prolongou pelo ano pastoral seguinte. Muitas paróquias que conseguiram dar o salto. Quer dizer, aqueles que tinham estruturas conseguiram evangelizar as estruturas. Quer dizer, aqueles problemas, as dificuldades que sentiam de ter uma técnica de serviço social que não era praticante, aquele educador não sei o quê, ou não sei quando, pouco a pouco, como digo, graças aos encontros que fazíamos, graças à formação, conseguiram dar o salto e, de facto, uma grande parte, não digo 100%, mas uma grande parte, neste momento, dos nossos centros sociais paroquiais, são a expressão da caridade, são evangelização. A terminar este ano pastoral, o Congresso Diocesano dedicado à caridade, previsto para o dia 15 de maio, em Torres Vedras, vai ouvir as experiências que as instituições sociais desenvolveram ao longo deste tempo tão exigente e pretende apontar caminhos para os tempos que se seguem. Temos de ter como objetivo pôr a caridade no centro da atuação das nossas instituições, e por isso a pandemia apenas veio reforçar, a pandemia apenas veio mostrar essa necessidade de conseguirmos trabalhar em conjunto, de conseguirmos ajudar-nos uns aos outros, de conseguirmos apoiar as comunidades, mas também sendo apoiadas por outras instituições da Igreja Católica, e por isso a pandemia veio não só colocar a caridade no centro, que eu julgo que muitas vezes, infelizmente, as instituições, fruto de tantas necessidades, de tantas obrigações legais, muitas vezes não colocavam a caridade no centro da sua atuação. E a pandemia veio mostrar que as nossas instituições só existem porque têm de desenvolver a caridade. É precioso o contributo deste sínodo diocesano para a vida presente e futura da Diocese de Lisboa. O desafio deste sínodo é fazermos da Igreja uma rede de relações fraternas, uma verdadeira experiência de comunhão. O ano dedicado à liturgia proporcionou de maneira muito particular esta experiência. Liturgia como lugar de encontro com Deus e com a comunidade cristã. Fica este desafio na vivência presente e também para aprofundarmos futuramente esta experiência de comunhão na vida diocesana. Em primeiro lugar, parece-me que foi muito importante trazer, de facto, este caminho sinodal e esta realidade do que é a comunhão da Igreja para a ordem do dia e, sobretudo, como método e estilo de sermos Igreja, ou seja, sermos uma Igreja mais sinodal e vivermos de forma sinodal. Para o futuro, parece-me que o grande desafio é tornar esta realidade sinodal e esta dimensão sinodal como algo que fecundo, ou seja, é uma realidade que nós aprendemos a viver e estamos sempre a aprender a viver, e agora vê-la como, neste estilo e método para o ser Igreja, como algo que é fecundo, algo que de
facto alimenta e estrutura o nosso dia-a-dia e o futuro da Igreja e a capacidade de evangelização, da celebração dos sacramentos e da vivência da caridade. Toda a vida eclesial leva-nos a uma conversão de um coração que vê e atua, porque no outro está Cristo que nos espera. Veio colocar a caridade no centro e também nas periferias. No centro, porque colocou a caridade no centro da atuação das instituições e da Igreja. E nas periferias, porque quer nas periferias sociais, quer geográficas, levou também a caridade a essas periferias. Em junho deste ano, uma Assembleia Diocesana vai reunir para avaliar a recepção da Constituição Sinodal de Lisboa em toda a Diocese. O caminho percorrido, e que não acaba agora, projeta a Diocese para os próximos anos, com especial atenção na Jornada Mundial da Juventude, no verão de 2023. Prosseguimos no apelo do Papa Francisco, o sonho missionário de chegar a todos. É isso que agora nos leva a corresponder a outro desafio do Papa Francisco, que é a organização e a efetivação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. O sentido é o mesmo, de uma missão permanente, agora alargada à juventude de todo o mundo, que possa e queira vir e que leva por diante este mesmo desígnio, porque é assim que a juventude, não só de Lisboa, mas toda a que vier dos 5 continentes, apresentará ao mundo esta vida de Cristo no meio de nós, que está no meio de nós, para chegar a todos. Feliz motivo para o nosso sínodo, quando somos chamados a igual mediação entre os nossos contemporâneos e o Jesus de sempre. Ou, como cantamos no hino sinodal, é o sonho missionário de chegar a toda a gente, longe ou perto, o necessário é mostrar Cristo presente.